Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um Papo Sério, o nosso episódio 53, olha só, 53 episódios. Eu sou Vinícius Pimentel e é sempre um prazer, uma honra estar aqui batendo esse papo com convidados que tem muito conteúdo, tem muita informação para trazer para vocês e tá sempre aqui podendo ser a voz de vocês nessa conversa. Hoje a minha convidada, ela é empresária. Sim. Ela é síndica profissional, Sim. ativista humanitária e da causa animal. Sim. E, além de tudo, também trabalha ali com as redes sociais, com dicas de empreendedorismo, ensinando as pessoas ao que não fazer nas redes sociais e na vida profissional. Certo? Certo. Então eu tô aqui hoje com a Núbia Camargo. Seja muito bem-vinda ao Papo Sério, Núbia. Obrigada. Vamos começar então? Vamos lá, então. Tá nervosa? Não estou. Isso que é importante, porque esquece nervosismo. Tudo bem. Núbia, conta pra mim e pro pessoal de casa, como é que começou essa sua trajetória? Aonde, começou com o que primeiro? Como é que funcionou? Na realidade, eu estudava psicologia, aí eu parei, né, porque eu vi que eu não estava preparada psicologicamente para estudar para essa área. Aí eu dei uma pausa, aí depois casei, aí engravidei, tive minha filha mais nova. Mas antes de eu engravidar, né, montei um pequeno negócio enquanto eu estudava, eu trabalhava, eu fazia trabalho voluntário social no abrigo do Madre Iva, um abrigo para crianças, onde a gente fazia acolhimento, essas coisas, né. E daí eu montei um negócio, depois parei, porque eu engravidei, a minha gravidez era de risco, aí eu optei ficar em casa. Só que aquela coisa, você sempre trabalhou, e eu não consegui ficar em casa há muito tempo. Aí daí eu falei pro meu marido, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu comecei a inventar as coisas para fazer, falei, não é isso que eu tô querendo fazer. Voltar a estudar, eu não conseguia mais, por causa que eu tinha uma filha pequena. Aí surgiu a oportunidade de eu ser síndica moradora. Aí eu entrei, eu falei, vou, né, pra ver como é que é. De início eu achei que eu não iria dar certo, que não iria funcionar. E daí eu falei, sabe de uma coisa, eu acho que vou tentar. Aí consegui entrar como síndica profissional, síndica moradora, só que eu fui estudar. Fui fazer cursos, eu fui me aperfeiçoar, eu fui procurar saber como que funciona a área, passaram-se um primeiro mandato, aí estudando, segundo mandato, terceiro mandato, eu já comecei a expandir. Eu já comecei a ir para outros condomínios, né? Já fui indicada para outros. Eu falei, acho que vai fluir uma coisa. Acho que eu achei meu nicho. Isso, aí eu falei, acho que vai fluir alguma coisa. Daí fui para um outro condomínio, um síndico me chamou. Aí eu comecei a dar dicas para síndicos iniciantes. Eu falei, olha, acho que surgiu uma outra oportunidade. E aí eu comecei a dar assessoria para síndicos iniciantes. E fui pegando outros condomínios, né? E eu era MEI, saí do MEI, montei uma empresa de sindicatura e continuo. Aí fui para outros condomínios. Hoje eu não só administro, né, alguns condomínios, como eu também dou assessoria, né, a síndicos iniciantes, né, e tô assim, me achei. Hoje eu posso falar para você que eu me achei nessa área, né? E aí eu tô indo. As minhas filhas não querem, não tô nem aí. Eu tenho duas filhas, uma de 23 e uma que vai fazer 16. Elas não querem nada com isso. Meu marido também. Não, eles não querem. Então, assim, eu tenho um pessoal que trabalha comigo, tenho um jurídico, tenho um pessoal da contabilidade que trabalha com a gente, comigo. E, de verdade, assim, eu me encontrei nessa área. Hoje eu tô fazendo outros cursos. Agora mesmo eu tô fazendo o curso do síndico 5 estrelas, né, que é um curso bem puxado. Quando finalizar eu já acesso à faculdade de Direito, porque precisa, né, a gente precisa. Deve estar sempre se atualizando. Sempre. Até eu estou fazendo um curso agora que ele é conhecido, né, que é o curso da Gabo. Ele é conhecido como a AB dos síndicos, porque assim, é muito rígido, ele é muito puxado, ele é muito criterioso para você passar nele. Então ele, olha, tá puxado, tá difícil. Gente do céu, ele tá complicado para mim. E a causa humanitária e animal, Núbia? Como é que surgiu isso na sua vida?
Na realidade, eu já carrego comigo desde a época do abrigo, né, que eu trabalhava. Eu sempre fiz trabalho social, sempre fiz. E quando eu trabalhava no Madriva, então a gente tinha muito aquelas questões das crianças, né, que elas eram levadas para os lares, né, e chegava no final de semana, algumas iam para casa do pessoal que trabalhava lá para não ter que ficar no abrigo só. E aí, como eu trabalhava lá também, eu tinha minha filha era menor, a mais velha, eu arrastava umas 4, 5 crianças para minha casa. Falei, vamos passear tudo em casa. Então a própria instituição liberava. Aí, como eu trabalhava lá, levava. E aquilo de lá foi, sabe assim, foi me puxando. E depois eu fui trabalhar, fazer serviço social com esqueci o nome dela. A Féquio, né? Que ela é. Esqueci o nome dela, o sobrenome dela é Féquio, né? E a gente foi fazer trabalho social com a Frente Trabalhista, o pessoal que faz o trabalho da rua, e a gente foi trabalhar nessa parte. Depois eu fui fazer trabalho social em Cotia também, Cotia, Vargem Grande, com os moradores, com aquelas moradores de rua, com aquelas pessoas uma situação mais frágil, onde a gente trabalhava a autoestima delas, né? E sempre assim, trabalho voluntário. E daí a Alicia, né? A Alicia Fé que falava assim, Nubia, você tem que fazer assistência social, eu acho que a sua área é essa. E eu falei, não, nunca me senti bem, mas a causa, esse trabalho para mim sempre foi muito forte, né? E eu continuo até hoje fazendo esse trabalho social. Trabalho social. Porque assim, eu acho que é o mínimo que eu posso fazer. Eu penso que eu sou tão abençoada, né? Eu assim, as minhas filhas, tudo saudável, meu marido, a gente lutou. Eu falei, eu acho que é o mínimo que eu posso fazer pelo próximo, né? Para que eu me sinto bem, assim. Sim. Às vezes a pessoa fala, mas para que tudo isso? Eu vou. Faz bem para mim. E muitas das vezes eu também ia com a pastora, com a Aninha, a gente ia levar marmitas para os moradores de rua, levar roupas, remédios. Só que quando a gente ia com a Ana, eu ia com a pastora, com a Aninha, o filho dela era o doutor Diego, trabalhou com o Felipe Beccari no começo, e ele é veterinário. Então era a gente cuidando dos moradores de rua e ele cuidando dos cachorros, sabe, dos animais na rua. Então era muito legal esse trabalho. E isso assim, me fazia muito bem mesmo, porque era algo que parece que quando eu não faço esse trabalho social, porque assim, eu não faço para mostrar, a gente não fica divulgando, mas assim, me faz bem. E quando a gente dá uma pausa nisso, isso me incomoda. É como se eu não fosse... faltando algo. Isso. E aí a gente começa. Só que chegou uma época agora que a gente parou. Eu dei uma parada porque eu comecei a ser muito... O pessoal começou a pedir, não me cobrar, pedir muita ajuda. E aí chega um momento que você não tem como ajudar mais, né? Você fala, você corre atrás, você vai atrás de doação, de ajuda, e você não tem tudo isso. E aí você se sente incapacitada. E aí fala, não, como é que pode? Não dá. Aí eu dei uma amenizada, cheguei para o pessoal da ONG, da Ana, e falei, olha, eu não tenho condições nesse momento. Falei por outro pessoal, falei, não tenho, eu preciso cuidar de mim. Só que ainda é muito forte, porque aí eu fiquei só na causa animal. Aí foi que complicou, né? Porque aí o pessoal, a gente começa a ajudar e as pessoas, elas veem você uma alternativa de socorro. E aí chegou uma época que a gente começou a fazer rifas, comprava algumas questões, a gente comprava cafeteira, aspirador, fazia rifa para ajudar os animais da rua, os resgatados, que não eram, é muito resgatado. É muito, né? Tem muito abandono. Tem muito abandono. E não, e assim, tem lar temporário. Eu tenho alguns cachorrinhos lá temporário. Então, aí, tipo, o pessoal do lar temporário é que sofre mais, às vezes até do que, tipo, muita gente associa muito, o Luísa Mel. Luísa Mel é grande, ela tem empresa. Sim. Só que 90% das pessoas que ajudam a causa animal não tem uma empresa bancando ração, veterinário, medicamento. Eu mesmo ajudo diversas ONGs menores que
postam no Instagram desesperada que não tem comida pra dar pros bichos. Eu já passei por muitas coisas. Já teve vezes de meu marido até brigar, porque assim, eu já cheguei a tirar joias minhas. Tá? Eu tirei uma corrente, vou rifar, porque um cachorro... Precisa fazer uma cirurgia. Não sei o que acontece, perto da minha casa, um dia eu tava em casa, aí o Rogério, que é lá do Quero Banho, um pet shop que também me ajuda muito com essa causa, e aí eu escutei um grito, porque eu moro no alto, no quinto andar, e aí eu escutei um grito, uma batida e um grito forte. Aí o Rogério me ligou e falou assim: Núbia, me ajuda. Aí eu falei, por quê? Aí ele mostrou, aí ele resgatou, ele falou: ó, um carro atropelou uma cachorrinha aqui e ela tá gritando de dor. A cachorra tava tão desesperada de dor que ela tava mordendo a patinha para arrancar, porque pendurou, ficou exposta. E aí eu falei pro Rogério: pega essa cachorra agora e leva lá no doutor Diego, que é o Diego. Aí eu falei assim pro Fernandes, né, que é o Diego Fernandes. Aí ele pegou e levou, aí ele pegou e levou lá, e a gente, e agora, para poder cuidar dela, porque não é barato, né? Aí eu falei assim: como é que a gente vai fazer? E a gente corre atrás, assim, graças a Deus eu também tenho bastante amigos que gostam da causa, que entendem o meu trabalho, e mesmo assim não era suficiente. Eu falei: agora a gente vai ter que segurar. Aí foi quando eu peguei uma correntinha que eu tinha, coloquei, poli, falei: agora vamos fazer uma rifa. E aí a gente conseguiu, porque ela precisou colocar pino no bracinho. Foi muito complicado. Foi muito desesperador. E você sofre junto, você entendeu? Porque assim, aí você achar um lar temporário para ela, você tem que dar medicamento, tem que cuidar. Então, isso é um de inúmeros que a gente... De milhões de casos que tem a gente tem. Que tem aí no Brasil, que precisa cada vez mais. E o meu marido sempre fala assim pra mim, ele fala: você não vai salvar o mundo. Aí eu falo: eu não vou salvar o mundo, mas assim, eu vou ajudar o mundo de alguém, que no caso é aquele ser ali. Às vezes você não vai salvar o mundo pensando numa escala macro, mas você vai conseguir ajudar o mundo numa escala micro, naquele micro ecossistema que você está envolvido ali, e você já consegue fazer uma mudança, nenhuma que seja. Você falou no começo sobre o síndico não profissional, como é que é o nome mesmo? Síndico morador. Síndico morador. Qual que é a diferença prática e institucional do síndico morador para o síndico profissional? Então, o síndico morador, ele não tem as exigências que o síndico profissional tem. Digamos, quando a gente vai participar de uma licitação e às vezes tem um candidato síndico morador, o que eles pedem é que faça uma inscrição, ele é proprietário, que ele esteja quite com as suas obrigações, né, condominiais. E agora um síndico profissional, aí começa as exigências. Hoje tem uma exigência tremenda. Eu vou participar esse mês de 3. Então eles pedem certidão negativa da empresa, trabalhista, tributária, eleitoral, atestado de antecedentes criminais, seguro. Um dos diferenciais é o seguro, né, do síndico profissional, porque o síndico morador não tem essa exigência, já do síndico já tem toda essa exigência de documentações, que você, geral, muitos deles, eles colocam que você não tenha sofrido nenhum tipo de destituição, processos do condomínio para o síndico, como tem nessa nossa área, tem. Então, há exigências, né, que eles têm esse certo cuidado, justamente para isso, para que o síndico morador, ele responde civil e criminal, até, se for o caso, com seus próprios bens que ali estão. E o síndico morador, o síndico profissional que não está no condomínio, então ele tem que dar uma garantia de responsabilidade para o responsabilidade condomínio. E saúde financeira também, para arcar com... Sim, por isso que tem todos os síndicos profissionais, a gente tem o nosso seguro. Então tem um seguro de responsabilidade. Tem um síndico que começa a partir de 500 mil, né? E aí vai, você tem, caso tenha problema que você dê um problema para o condomínio, se você for constatado por uma má gestão, que você, né, tem aquele erro doloso, né, e culposo, se você for constatado que foi um erro, né,
que você, né, praticou, Praticou, né? então você acaba assim. Qual que é o benefício de um síndico morador? Isenção de condomínio? Ele ganha um salário? Então, depende de condomínios. Depende. Tem condomínios, né, que eles dão somente a isenção. Já tem condomínios, quando o trabalho é grande, o síndico é um síndico morador remunerado. Então, muitas das vezes o síndico morador remunerado, ele não tem a necessidade de emitir nota fiscal do seu, sabe, do seu recebimento, mas ele também cumpre uma carga horária. Já o síndico profissional, não, ele tem a sua carga horária, ele tem todos os seus tributos, né, descontado. Eu te fiz essa pergunta porque eu morei durante muito tempo em prédio. Você morou? Morei quase 20 anos em prédio. E chegava a época de assembleia, era uma guerra. E lá era só síndico morador, né? Ah, Só que o síndico morador, ele cuidava da imobiliária que alugava a maior parte dos apartamentos. Então é um ele conflito de e ele tinha um monte de procuração dos proprietários. Chegava na hora da eleição, ele sempre ganhava. E era um quebra-pau, nossa, barraco. É que na realidade, o que acontece? Não é ilegal. É antiético. É imoral, para falar a real, né? É antiético. Eu não posso falar o nome, né? Mas eu participei de uma eleição uns anos atrás, concorri com uma síndica. Mas foi uma exigência de documentação que me fizeram, que olha que era de dar risada. Mas tudo bem, eu atendi, a minha empresa lá tem todas as documentações certinhas e passei. E no dia da assembleia, aí entra nessa questão das procurações. Então eu cheguei lá, o pessoal, os moradores, eu nem ia concorrer nesse condomínio, porque assim, já tinham convidado uma vez, eu falei que não. Convidaram uma segunda vez, eu falei que não. Só que uma vez ela me afrontou. Sabe assim? Aí mexeu. Sim, entendeu? Mas olha o que aconteceu. A gente mora numa rua, né? Uma rua com. E aí um dia, um temporal, a árvore caiu. Uma árvore dessa calçada aqui caiu e os galhos dela pegou no gradil e na fiação do lado de lá. Até então, beleza. Quando foi no dia 1º de abril de um certo ano, chegou lá uma notificação extrajudicial, que era para que eu fosse fazer a limpeza lá, que iria ser acionado judicialmente para arcar com todos os... Mas foi por aí. Mas primeiro que a árvore não é do condomínio, ela é pública, é da via. Então quem tem que fazer alguma coisa é a prefeitura, não sou eu. Mas eu achei sabe assim, eu falei assim, pô, eu achei uma afronta. Aí, no mesmo dia, eu liguei pro pessoal, falei, ó, aceito o convite, vou concorrer. Falei, vou concorrer. Fui concorrer. Chegamos lá, fiz toda a documentação, passei. Aí, na apresentação, falei os meus projetos, que eu queria. Aí, colocou a vez dela. A vez dela foi só pra me atacar. Ah, porque no condomínio dela é isso, porque no condomínio dela é isso. Tá bom, fala. O pessoal falou, fala o seu projeto. Aí, beleza, passou. Vamos pra votação. Você acredita que essa síndica aqui que você falou, era síndica moradora? Ela tinha 45 procurações. Nossa. Sendo que acho que 30 era com o seu cônjuge, 14 com o seu cônjuge e 30 com o zelador. Nossa. O zelador foi lá pra votar, sim, representando. Sim. E aí era aquela afronta tão grande que ela chegou com aquele pacotão assim. Aí eu cheguei lá, né, pra me apresentar. E aí me apresentei, mas não fiquei na prestação de conta porque não era, né, eu respeito o espaço só na hora. Aí ela chegou com o pacotão e falou. Aí jogou bem assim na mesa. Deixar ela comigo. Aquele pacotão. E era assim, ó, um montão de procuração. Então tá bom. Aí eu pensei, perdi feio, mas, sabe, tenho muito respeito. Quando eu perder, vou agradecer o pessoal que votou em mim e vou parabenizá-la, né, por mais uma vez, porque eu sou profissional e licitação é assim, nem sempre ganha, né? Ela é moradora e ela tava num deboche comigo, mas um deboche, e eu... Cantando vitória antes do tempo. Cantou.
cantou e me humilhou. Me humilhou. Mas eu não afrontei ela no local, sabe? Eu fui lá para concorrer. E aí, vamos lá para votação. Olha para você ver. Terminou essa assembleia quase meia-noite. E aí, vamos dar o pessoal conferindo os votos, procurações e tudo. Aí passou uma das advogadas que era a doutora Ana, que estava conferindo lá as procurações junto. Aí ela passou, parecia uma atriz. Quando ela passou assim, séria, aí eu falei, poxa, perdi, mas, poxa, vou pedir a palavra e vou agradecer, né, o pessoal, e vou parabenizar a síndica eleita, a síndica moradora. Aí passou, vamos fazer a contagem. Quando falou a quantidade de votos, que a gente foi muito pouco, acho que foi por 4 ou 5 votos que ela teve, que eu ganhei, gente, a minha vontade era de pular de alegria, mas assim, eu não poderia fazer aquilo lá, porque eu achava que seria um desrespeito da minha parte, né? Aí o pessoal comemora, eu fiquei feliz da vida, vibrei, mas assim, não fiz mais nenhuma ação, porque também não vou afrontá-lo, né? Mas... Até porque seria uma dor de cabeça, né? Ela se tornaria uma dor de cabeça pra você. Não, mas ela continuou. Nossa, ela foi tão pejorativa comigo, assim, ela sempre se dirigia a mim de maneira desrespeitosa, agressiva, com falas assim, deselegante total comigo. E eu sempre deixei pra lá. Porque... Aí é aquele que te falou, o síndico morador, e tudo que ela chegava com aquele montão de procuração e ganhava. Procuração sempre vai ter nas assembleias. Se eu falar pra você que eu também não as uso, eu tô mentindo, mas assim, usa-se com moderação, entendeu? As pessoas vão na assembleia, elas colocam, elas dão opinião. Eu sou uma síndica muito, assim, eu dou muita oportunidade, mas eu não agrado todo mundo, né? Você notifica e multa, acabou. Se você multou, você já virou... Então, aí também tem as assembleias, né, que elas vira aquele auê que as pessoas querem falar, só elas querem falar, e elas, às vezes, elas acham que aquilo que ela tá falando é certo, elas não buscam realmente se inteirar, né, para ver se aquilo que ela tá falando é verdadeiro ou não, e vira aquele forfé. Aquela bagunça, aquela vira, zona. então você, como moroso, sabe como é que é, né? Nossa, eu já vi sair porrada, da polícia tem que entrar. Nunca tive uma assembleia, assim, não. Aqui no centro, inclusive. Aqui na Liberdade. É, né? O prédio. Não vou falar que o prédio se chama Parque Esplanada, tá? Não vai falar, né? Não vou falar que o prédio se chama Parque Esplanada, fica na Liberdade. Não, né? E que as pancadarias era no salão da igreja lá que ficava do lado. Nossa. Não vou falar, não estou falando isso aqui pra vocês, tá bom? Qual que é a maior causa de conflito em condomínios? Olha só, a maior assim, o que é que às vezes são situações mal explicadas, mas não é que é mal explicada. Digamos assim, conta uma coisinha muito simples. Teve uma vez num condomínio que eu administro, precisou derrubar uma churrasqueira, que já estava, como ela ficou exposta ao tempo, então começou a esfarelar. E aí derrubou essa churrasqueira, né, e a gente foi comprar uma outra pré-moldada, porque para mandar fazer ficou muito caro. E aí a pessoa não entende, e quando você vai comprar uma churrasqueira, você compra a churrasqueira e vem um só pescocinho, certo? E aí se você for mais alto, você tem que comprar um pescocinho a mais e um chapéuzinho à parte. E aí, como era um espaço alto, eu tive que comprar 2 pescocinhos e um chapéuzinho. E aí essa contabilidade, ela não tá escrita assim, churrasqueira X valor. Aí ela coloca churrasqueira, um valor, acessórios, aí ela coloca a churrasqueira a partir do acessório, um outro valor. Mas colocar. Não discrimina o que é. Não, até discriminam, coloca acessório da churrasqueira, então coloca lá. Então a pessoa não entende, ela fala assim, olha, eu não sei, eu já rodei o condomínio todo e ela comprou 2 churrasqueiras. Uma tá lá embaixo, a outra a gente não sabe onde que está. Só que aí você explica, você coloca, você mostra, mas a pessoa ela tá decidida a não querer entender. E o fato dela estar decidida a não querer entender, ela propaga aquilo que ela não quer entender. E aí essa propagação, ela leva para as demais pessoas. Aí tem aquelas pessoas que são, sabe assim, são
Não é Maria vai com as outras, porque é um nome que eu não gosto de usar esse termo. Mas que elas são mais fáceis de... Influenciar. Isso, você me entendeu? E aí começa esse problema. Aí você vai numa assembleia, você explica na prestação de conta, aí você leva a nota, você põe num telão, você explica, mas ela está decidida a não. A não aceitar de Isso. qualquer forma. E aí cria-se a oposição. Ah, eu quero ver tais documentação. Aí você marca, você leva, você mostra, mas ela não quer entender. Então, assim, ela tá decidida a não entender. Então, aí começa os conflitos. Eu falo uma coisa pra você. Dependendo se a pessoa ela tiver aquele... Sabe assim, tem pessoas que são formadoras de opiniões. Sim. Aí ela acaba formando e pintando você algo que você não é. Mas geralmente eu chego para as pessoas quando elas são envolvidas com assuntos que não é verídico, eu chego e falo assim, me dá uma oportunidade para você me conhecer. Quando você me conhecer, depois eu aceito a sua opinião, se você continuar. Mas antes disso, eu não consigo aceitar que você tenha a sua opinião formada por terceiros. Aí eu sempre falo assim. E geralmente as pessoas me dão essa oportunidade. Então aí eu sento, eu converso, eu explico, eu mostro todas as documentações que elas querem ver. E eu falo pra você, esse ponto de vista negativos que ela tem, muitas das vezes mudam. Muda, né? Mudam. Quanto tempo é um mandato de síndico profissional? Ou 2 anos. É o mesmo do síndico morador. 2 anos. 2 anos. Mas não, aí não tem. Depende também, aí pode depender de um condomínio, tem limite de reeleição ou não? Não, olha, eu tô num condomínio que eu já tô no 5º mandato. Então esse 5º mandato já vai para 10 anos, né? Então depende. No síndico morador é um pouco mais difícil. Ou assim, mas o síndico morador foi eleito. Quando você contrata uma empresa, se você o condomínio, o síndico não está atendendo às necessidades do condomínio, isso, mas aí você precisa ter uma justificativa. Você senta com o conselho e o conselho pode chegar para o síndico e pontuar aquilo que não está agradando e dar um tempo para o síndico resolver. Se o síndico não resolver ou não mudar aquele comportamento, então o que acontece? Aí sim você pode solicitar. Tem síndico que coloca multa no seu contrato de 2 anos, carência de 2 anos. Os meus contratos não tem carência. Aviso prévio. Não tem problema, não tem medo, né? Não, porque eu falo o seguinte, quem vai me manter no condomínio é o meu trabalho. Se eu não trabalhar bem, então eu não vou ficar no condomínio, você concorda? Então eu falo assim no meu contrato, o que eu peço? Se eu não tá agradando, me chama para conversar, pontua, pede para o jurídico, administrador, o conselho morador, pontua aquilo que você não compreende, que você entende que está errado, me dá a oportunidade, a gente senta, eu vou mostrar para você. Se mesmo assim houver um entendimento do próprio conselho por integral, me dão os 60 dias e está tudo certo. Deixa eu fazer uma pergunta agora bem polêmica. Grupo do WhatsApp de condomínio é um inferno na vida do síndico? Eu participo de todos. Mas é um inferno? Aí eu falo pra você, depende. Depende. Eu participo de todos os grupos de WhatsApp dos meus condomínios, de todos. Às vezes tem aqueles moradores, é aquilo que eu falo assim, explica, abre, mas assim, tem uns, né, que você coloca, mas eu procuro ser muito educado, mas também chega uma hora que a gente pede, né, mas o grupo do WhatsApp do condomínio, às vezes é dolorido. Porque é uma reclamação muito besta, né, deve ser uma reclamação, às vezes, ridícula que... Você acredita que eu já tive reclamação, que teve uma vez que teve um outro condomínio, posso falar o nome também, mas então, uma vez teve um condomínio, eu lá no grupo de WhatsApp dele, era um condomínio pequeno até, era de casas. E aí uma moradora falou assim, eu não aguento mais, lavei minhas roupas, tá lá, porque essa é de casa, aí tinha um quintal, né, atrás, uma área, tipo um garden, mas era uma área gourmetzinha lá atrás que ficava aberta. E coloquei lá e tá e tá cheio, alguém tá colocando fogo lá na rua de trás e tem aqueles folículos pretos, tá sujando todas as minhas roupas. Aí o hashtag lá, porque eles marcam, né? Coloca lá o arrobazinho, que me incomoda. Coloca lá o arrobazinho e fala assim, síndica, você não consegue fazer nada? Você pode fazer alguma coisa? Porque afinal de contas você é responsável pelo condomínio. Verdade.
aí eu coloco, né? Eu faço um texto, respiro, faço um texto. Assim, olha, esse não... Respira, né? A vontade de xingar e xingando, mas... eu tenho um tom de voz meio grosso, então às vezes quando eu falo as pessoas já acham que eu tô brava. Então, mas não é porque é o meu jeito. É o tom de voz. Então, principalmente quando eu coloco senhores moradores. Pessoal. Mas aí você fala, já tive reclamação disso, que não tem nada a ver comigo. Já tive reclamação de som de pancadão que tinha na rua de trás. A síndica, você representante nosso aqui, você poderia fazer alguma coisa? Vou lá parar o pancadão. Vou lá, né? Vou lá, fala, desliga o som aí agora. Você vai entender. Reclamações de pernilongos. Não tô exagerando. Não tô exagerando. Teve uma moradora que ela teve, digamos assim, com que ela teve a criatividade. Audácia. Não, a criatividade de reclamar pra mim que assim, o corredor do condomínio estava com muito pernilongo. Não, eu sou educada. Eu falo assim, não. Eu falei, a partir de amanhã eu vou pedir para os funcionários passar aquele spray lá. Eu coloco assim, né? Mas a gente tem uma vontade. A área de convivência de condomínio dá muito trabalho. Área comum, né? Área comum dá muito trabalho. Tipo, porque às vezes querem fazer... Porque tem uma hora que você pode fazer barulho no salão de festas. Sim, isso. Até as 22. Até as 22. Isso. Aí, tipo, mesmo que não deu 22, são 21h57. Já tem gente enchendo o saco, já tem confusão no grupo. Rola muito isso? O pessoal coloca, mas aí eu sempre me manifesto. Porque assim, eu acho que o horário tem que ser respeitado. Então assim, é 22h58. Pessoal, tá no horário. Mas assim, a gente sempre fica monitorando. O pessoal, as crianças estão na quadra, já é 21h58. Também quando dá 10 horas em ponto. Já apago a luz. Já peço pra portaria desligar a luz. Aí desliga. Não, desliga, aí eles já saem e acabou a graça. Todo mundo já sabe. Mas a área comum do condomínio tá complicado. É um caos. Complicadíssimo. Principalmente adolescentes. Tem aqueles moradores que respeitam as regras, são maravilhosos. Aí tem aqueles que são anti-regras. Eu vi no status de uma das síndicas que a gente tem convívio, que ela prega muito esses memes, né? Então tem os moradores, né, que eles são anti-regras. O morador que acha que ele tem que fazer a yoga dele na área comum mesmo. Peraí, que tem ali perto do coqueiro, tem uma grama, vou fazer meu alongamento ali. Não é, né? Tem um lugar específico. Tem os moradores que eles acham que porque o síndico conversa social, acha que o síndico já é amigo, aí confunde as coisas. Teve recentemente um caso que eu vi na internet de uma moça que recebeu uma multa, daqueles condomínios que tem várias torres assim, que pertencem ao mesmo condomínio, mas são torres individuais, que cada torre tem um síndico. E aí parece que tem um síndico, tem tipo um representante geral das torres. Então, na realidade, eu acho que é assim, é um representante por bloco e tem um síndico só. Um síndico só. Isso. Ela recebeu uma multa porque ela andava nua dentro da casa dela. E aí teve uma reclamação da moradora do prédio da frente que reclamou porque o marido dela via a moça. Isso você sabe que isso é uma situação muito complicada. Por quê? Nós temos duas vertentes. Então, aí eu quero te perguntar, essa multa, ela tem valor ou não? Então, esses dias a gente estava vendo que tem assim, jurisprudência e casos julgados, certo? A moça que tá andando despida, ela tá dentro da casa dela. Então ela pode andar dentro da casa dela. Eu já tive casos assim também. Então eu já cheguei a multar a moça que ela tava também. E aí é válido. É válido, eu acho que de imediato não é válido uma multa. Eu acho que um diálogo. Você liga,
eu sou muito de ligar, falar direto com a pessoa. Se persistir, a gente faz uma notificação e pede para que o jurídico se manifeste. Porque às vezes a gente fala assim, eu li a convenção, ou então eu estudo direito e eu acho, sabe, estuda direito, né? Então eu acho que por isso que eu condomínio jurídico. Mas assim, é um caso é um tipo de multa bem complexo. Bem complexo, né? Bem isso, né? complexo. Porque você tá. Porque, querendo ou não, a moradora que reclamou, ela tá invadindo o espaço privado da moça. Aí eu vou notificar, então eu vou multar ela que é atentado violento ao pudor. Não, tá na área comum, ela tá dentro da casa dela. Então você que foi olhar pra dentro da casa dela. Aí é passível até de uma outra. Aí o que acontece? O que acontece? A reclamante, a reclamada, ela pode fazer uma contra-notificação para a reclamante. E até um processo, né? Pode até gerar um processo para reclamante por invasão de privacidade. Então, eu falo pra você que é um... Mas, assim, já teve casos, né? Por isso que eu te falo assim, às vezes você fala, mas juridicamente, não sei o quê. Juridicamente é tanta coisa, né? Então, até um dia o professor estava falando pra gente, né? Tem muitos casos que são por jurisprudência, né? Que são casos que foram julgados e tiveram o mesmo êxito. E tem aqueles casos julgados isolados, que um magistrado, ele entendeu e se apegou em alguma outra coisa e notificou, multou. Porém, aceitou a multa, porém não teve nenhum outro caso que aconteceu a mesma coisa. Então é muito polêmico essa questão. Geralmente quando isso acontece eu já jogo pro jurídico, porque eles que têm capacidade para fazer isso. Mas eu converso com as duas partes. Aí eu sempre converso com o reclamante e com a reclamada. Questão de condomínio, valor do condomínio, é uma coisa também que dá muita dor de cabeça. Como é que é feito o cálculo? Porque é feito pelo IPCA, né? Isso, é também por causa da área, os reajustes e as cobranças das taxas, é isso, porque eles têm, dependendo do prédio, do condomínio, eles têm até 4 tipos de taxas, né? Tem unidades que eles têm um dormitório, então é uma taxa. Tem a unidade que tem 3 dormitórios, 2 dormitórios é uma taxa. O condomínio pode variar conforme a metragem do apartamento também. Isso, tem, que nem assim onde eu moro, tem os duplex, entendeu? Então os duplex ele tem um valor maior por causa das áreas, né? Então, e aí quando você vai fazer o reajuste da cota, então você vai... Geralmente eu só repasso o que as empresas me passam. A gente tem você chama as empresas para conversar, para ver o que elas conseguem segurar. Às vezes o reajuste foi mínimo, eles seguram. Que é o rateio, né, que fala? Isso, não, rateio não. Essa é a taxa condominial. O rateio é quando você tem que fazer uma outra. Tem o rateio da taxa condominial e tem um outro tipo de rateio, que no caso é o fundo de reserva, ou é que você vai fazer alguma outra obra e você faz um rateio à parte, né? Então mas quando você vai apresentar na assembleia, se você não souber explicar, te dá um probleminha. Já dá mais um caos em assembleia. Tá. Esses dias eu tive uma assembleia, olha só, tive uma assembleia que a gente foi fazer, coitados dos condomínios, eles acabaram de sair de um rateio, porque a gente tinha feito uma recuperação da fachada por completo. E a gente precisava fazer algumas benfeitorias. Então acho que tudo é explicado, né? Quando você explica, você deixa as pessoas mais, eu acho que confortável. Então eu precisava fazer um rateio. Nesse dia eu fiquei abismado. Aí fui lá, levei, a gente colocou lá no projetor, aí eu fiz os desenhos, né? Do antes, como é que vai ficar o depois, das benfeitorias. Tá, agora vamos fazer o rateio. A gente colocou lá. O rateio passou por unanimidade. Eu fiquei assim, devo ter explicado bem, né, o rateio. Mas é aquilo lá, quando você disponibiliza informação. Então, quando você deixa à vontade informação, as pessoas, elas não têm... Fica fácil acesso, né? Fica fácil acesso, aí a pessoa não cria caso, né? Não. Outro tema polêmico agora. Tô botando a nâmbia, não. Mas é bom que você está explicando e as pessoas vão assistir depois, muitas delas que moram em condomínio... Aí eu queria água. Começam a olhar para o síndico também de uma outra forma, porque você está vindo e está explicando o lado que ninguém vê. Mas que às vezes as pessoas vê o síndico como um monstrão, né? Um vilão. E a gente está desmistificando isso aqui. Inadimplência. Inadimplência. De condômino.
até onde vai o limite da dificuldade financeira e a má fé que o síndico consegue perceber isso? Olha, para um condomínio, a gente não consegue olhar a dificuldade financeira de um morador. Porque eu não tenho como chegar para um prestador de serviço e chegar e falar, olha, os moradores estão passando por dificuldade, porque eles também têm que pagar os funcionários. Então, assim, eu vejo que a partir do momento que você vai morar num condomínio, você tem-se a responsabilidade daquilo que você tem que arcar mensalmente, né? Então, e aí tem a gente é aprovado, né? Tanto por leis é aprovado, tá na 10.406, acho, se eu não me engano, artigo 1338, alguma coisa do tipo, não me recordo, que fala sobre você tem a cobrança administrativa, atrasou 30 dias, 60 dias você já vai pro extrajudicial. E aí, se persistir, já entra com processo. Mas hoje, você sabe que assim, hoje nos condomínios, pelo menos todos os condomínios, os meus colegas síndicos, a gente se conversa bastante, as garantidoras estão entrando para esse mundo condominial muito forte mesmo, porque o que a garantidora faz? Porque vamos colocar que eu tenho uma receita que eu tenho que receber uma receita X. Vamos lá, fazer uma continha, 100 mil de receita. Com uma inadimplência, se eu tiver uma inadimplência, eu vou falar, eu deixo de receber 25 ou 20 mil de receita, mas a minha despesa é 94, 95. Começa a ficar no prejuízo. Você me entendeu? Quando vem as garantidoras, hoje que elas é uma salvação de uma certa forma, eu vejo assim, tem síndicos que são contra, mas eu como síndica profissional, a gente vê que é a melhor solução. E aí elas vêm e elas falam assim pra gente, eu costumo dizer isso nas assembleias, elas vêm aqui e falam assim, ó, segura aí, deixa comigo que eu vou resolver os problemas. Porque ela tira do condomínio esse problema da inadimplência. Ela assume a inadimplência e o morador que às vezes faz um acordo, quando tá a cobrança do condomínio, ele faz um acordo. Eu me comprometo no jurídico a pagar X valor. Ele paga uma parcela, 2, aí atrasa essa. Só que aquele acordo lá, ele dobra, né? Ele tem um juros, uma multa em cima. Só que aí você contou com aquele também que está entrando. E às vezes ele deixa de pagar a parcela do acordo e a parcela vigente. Já com uma garantidora, ela não faz isso. O condomínio não sofre essa parte, porque geralmente as taxas das garantidoras estão entre 3% e 4% da sua receita. Então é um valor mínimo. Se você tem 17% de inadimplência, uma implantação de garantidora, você vai ter 4%. Então qual que é viável? 4%, 17% a menos, né? Então eu prefiro a garantidora. Sim, porque só que aí a garantidora não é mãe, igual muitas das vezes o condomínio é mãe, né? O condomínio tem uma paciência, você dá oportunidade, a garantidora não. Aquele prédio lá que eu te falei, daquele síndico, teve apartamentos que ficou décadas sem pagar condomínio. Não, aí não dá. Mas você sabe que caduca, né? Também tem esse, depois de um tempo é muito complicado, então as dívidas, mas não dá para ficar tudo isso, não. Só se, mas ele não entrou em penhora, execução. Até onde eu sei, o apartamento ele foi penhorado. Então, eu já tive condomínios que já foram leilados algumas unidades, entendeu? O condomínio executa a dívida e manda penhora e pronto. Eu não posso afirmar porque eu sei da história, porque eu morava no prédio e você vai sabendo, né? Das histórias. Não vai falar o nome de onde né? Jamais. Não vou falar que era no Parque Esplanada. Existem 500 parques esplanadas por São Paulo, gente. Se você botar aí no Google, você vai procurar achar pelo menos uns 500. Pode não ser esplanada, eu posso estar mentindo também. Mas falavam que ele deixava chegar nessa situação pra ele, junto da empresa dele, vir e executar o apartamento, e aí ele ficava com o apartamento pra ele. Então, mas
Agora, isso não é lícito, né? Essa conduta dá um conflito de interesses, né? É que nem o síndico ser corretor. Tem síndico que são corretor, tem síndico que não. Na realidade, é muito complicado essa situação, porque é má fé mesmo, né? Má fé. Mas eu acho que o morador, ele consegue, se ele é instruído, ele pode, se ele for bem instruído, ele pode questionar essa parte. Porque assim, por que não foi cobrado antes, né? Porque a pessoa tá devendo, não tá cobrando, deixa, vai indo, né? Vai ver até onde vai dar, né? Não. Deixa eu ver onde tá. Ainda é muito alta a taxa de inadimplência? Olha, Ou melhorou? nos meus condomínios, todos elas estão entre 3,5% e 4%. Baixíssimo. Mas por causa que a gente plantou garantidora também, né? Mas antes a gente ficava, né? A gente ficava entre 12, 14, 17, baixava para 8, então ficava nessa. Isso. Só que é aquele negócio, tem um condomínio que eu administro que a gente aprovou a recuperação da fachada. E aí a gente vai explicar para os moradores, né? Até tem moradores que eles estão decididos a não entender também. Você tem uma receita de 100 mil. Você, com a inadimplência, você deixa de arrecadar 18 mil. Vamos lá, 18 mil. Com a inadimplência. E aí você faz o quê? Você acrescenta na sua cota condominial R$100 de rateio. 30 parcelas de R$100. Então, assim, se a inadimplência estava dizendo 18, ela vai subir. Certo? E como é que eu vou pagar a parcela do prestador da recuperação da fachada? Às vezes as pessoas não entendem. A cobrança jurídica a gente cobra. A cobrança jurídica vem, elas executam, né, elas ficam em cima. Só que a gente cai naquela questão. Existe o inadimplente por necessidade, e o inadimplente por necessidade, por momento, e existe os inadimplentes. Você me entendeu? Tem uns inadimplentes que eles pagam sempre um atrasado. Pago a do mês anterior, vamos lá, pagou a de outubro novembro. E fica devendo a de novembro. Aí chega em dezembro, ele paga de novembro e fica. Você entendeu? Então a gente entende que ele sempre. Ele tem problema de fluxo de caixa, né? Isso. Mas assim, nós entendemos, mas a instituição, CNPJ, condomínio não entende. Porque você tem que pagar mensalmente os funcionários, né? As empresas, os prestadores de serviço. Você tem conta de água, você tem conta da manutenção de limpeza predial, você tem o serviço de portaria, que é a segurança 24 horas, você tem a empresa de câmeras, você tem as manutenções, entendeu? E elas não entendem, assim, para eles vou pagar uma nota e vou atrasar a outra, não tem. Então, assim, as cobranças vêm e aí tem aquela questão, né, de tem os inadimplentes, né, que a gente entende que eles são aqueles lutadores, né, que pagam um, outro não, e tem aqueles lá que vai viajar, aí posta que tá viajando, você olha assim, você trocou de carro, não tá pagando o condomínio, mas só não sai da praia. Você me entendeu? E às vezes eu fico pensando nisso, que eu falo assim, gente, falo assim, meu marido, a gente trabalha tanto e eu ralo pra cá. Eu precisava tirar umas férias. Quando eu vou tirar as férias, eu não consigo tirar férias. Eu não consigo viajar como esse povo viaja. Falei, que coisa, né? Olha só. Então acho que tem que pegar mais condomínio. Eu falei, tem que pegar mais condomínio. Mas é complicado. Ô, Núbia, você já tá como síndica, vai fazer quanto tempo? Então, já como síndica, eu já tô vai fazer 12 anos. 12 anos. 12 Ótimo. anos. Porque era aí que eu queria chegar. Como é que foi ser síndica na pandemia? Olha, aí a gente volta naquele projeto humanitário que na pandemia foi muito complicado. A gente teve muitos cuidados, né? E financeiramente a gente não sentiu tanto, porque na época, nós tínhamos um caixa, né? A gente veio mantendo um caixa. Todo condomínio tem um fundo de reserva. Além do fundo de reserva, a gente tinha um outro fundo de caixa que a gente estava guardando para fazer uma obra, né? A gente vinha guardando para fazer uma obra. E aí, quando foi na pandemia, a situação complica para algumas pessoas, né? Então a gente veio se mantendo com aquilo. Mas a gente teve muitas
redobramos muito os cuidados dentro dos condomínios. A gente teve pessoas moradores que partiu. Nossa, quando partiu o primeiro morador que veio, a hora foi triste. Eu me senti tão incapaz que eu lembro que eu liguei eu fiz uma chamada fiz um áudio pro meu conselho lá. Eu falei, gente, eu tô me sentindo muito mal, porque é como se eu tivesse falhado. E eu lutei muito, assim, pra gente redobrar os cuidados, né? Higienizamos o que podia, conversava com os moradores. Eu criei, junto com alguns moradores, a gente criou um grupo de risco, que era um grupo de os idosos, pra gente sempre estar olhando, batendo na porta deles, pra gente... Eu só acredito que eu fazia a compra dos idosos. Porque eles não podiam sair, né? Não, eles faziam uma lista, me davam os cartãozinhos deles, e eu ia no supermercado fazer compra. Não tem nada a ver comigo, síndica, né? Mas esse trabalho... Mas aí entra o síndico humano, Não, né? Então, mas mesmo assim, eu fazia, sabe assim, ia nas farmácias, às vezes colocava até minhas filhas mais velhas para ajudar, lá as feiras, trouxe feiras para fazer dentro do condomínio. Tinha uma moça que fazia feiras, eles iam lá, eu fazia as compras para os idosos, eles faziam uma listinha, eu ia lá, isso assim, fazia e me sentia super bem. E tinha umas outros moradores também que se prontificaram. Então assim, a gente sempre, na pandemia, a gente se uniu bastante. Mesmo aquelas que não curtia muito o síndico, a gente se uniu, entendeu? Para ajudar em prol os moradores. Mas a gente perdeu alguns moradores nos nossos prédios, em alguns apartamentos, condomínios que hoje mesmo a gente chegou a perder. Vai variando de qual forma. Mas financeiramente deu uma sacudida. Mas a gente também, aí entra a parte humana, né? Porque a gente veio da pandemia, então o que a gente entendeu financeiro? A gente chegou a fazer mais parcelamentos, depois que a situação foi melhorando, né? A gente ajudou bastante também. Mas na pandemia foi bem dolorido. Porque assim, eu moro em casa, período da pandemia eu moro em casa, então... Tô tranquilo. Minha casa... Sempre com álcool em gel e tal, mas eu fico imaginando, porque condomínio, vamos lá, vamos botar aí, você tem 40 apartamentos, desses 40 apartamentos, 25 tem criança. Já não pode ir pra quadra. A gente cobrava muito dos pais. Eu crio nos condomínios grupo dos pais dos adolescentes, crianças e adolescentes, porque assim, tudo eu trato separado. Eu tenho um grupo de risco que eu trato com os idosos. Aí eu tenho um grupo de pets que trata só relação a pets. Aí eu tenho um grupo de comunicado onde só a gestão faz os comunicados. E tem um grupão, né? Aquele grupão do condomínio. E a gente tem um grupo dos pais dos adolescentes. Então a gente sempre conversa por ali. Então pedia a atenção deles, colocava comunicado, chamava eles para vir juntos, explicava para eles, colocava. E olha, eu não posso reclamar dos adolescentes nos condomínios assim, principalmente no que eu moro, que eu já assisti há muito tempo. Eles são muito solícitos, sabe? Você chega, você explica. Eu sempre falo com eles, falo, olha, a gente não pode fazer isso. Quando eu chego lá e todo mundo já vem me abraçando, as crianças, né? Pior que as crianças gostam de mim. Acho que é só os adultos que não. A tia Nubia é legal. A gente faz bastante coisa mesmo. Então eu trago, né, as crianças pra gente, pra gestão. Então isso é bem legal, porque assim, eles colaboram. Então na pandemia a gente chegou a fazer algumas coisinhas, mas conversando muito com os pais também, sobre as máscaras. Eu chegava a distribuir, colocava já em tudo quanto é lugar. Então os pais também foram muito solícitos, né? O pessoal conseguiu incorporar bem isso. Olha, às vezes o pessoal fala assim, o condomínio é um caos, mas eu não consigo, os meus condomínios, eles não são tão caóticos assim. As pessoas não são tão deselegantes. Você pode contar nos dedos, tem uns 3, 4, assim, mas o resto são pessoas muito respeitosas, pelo menos para comigo. Aí eu te faço essa pergunta. Com esse tempo aí de 12 anos, talvez por ser uma gestão profissional, um síndico profissional, as pessoas consigam compreender melhor que eles têm um profissional que estudou, se preparou, ou não? Não. Porque no começo eu entrei como síndica moradora, né? E na realidade,
quando eu entrei para ser síndica, meu marido tinha muito medo. Porque no começo eu não tinha muita paciência, sabe? Assim, falou, vai ter que ouvir. E aí eu fui me moldando. Então assim, só que eu não te falto com respeito, eu não tiro o seu direito, mas eu não permito que você ultrapasse uma linha. Falte com respeito. Sim, então assim, com muito respeito eu não permito. E se você ultrapassar aquela linha, eu coloco o meu jurídico para trabalhar. Então eu já coloco assim. Então, e aí, sempre com muito comunicado e de um jeito assim, mais incisivo, mais respeitador, com leis, sempre baseado em leis. Vai fazer um comunicado, então deixa eu colocar qual é o artigo que me ampara ou ampara esse comunicado. Então eu coloco assim. Então, no começo, o pessoal fala que eu era uma ditadora, porque o condomínio que eu assumi era só homens, sempre atuou homem. De repente entrou uma mulher, mas foi um preconceito. Tanto que esses dias eu até dei uma entrevista para a revista Direcional, para a Sônia, mandava um beijo para ela, e ela fez e a gente falou sobre isso, sobre a oposição, principalmente masculina, porque assim, quando eu entrei, eu fui muito taxada, né, que eu, na época, porque você sabe, eu malhava bastante, né, sempre gostei muito, e aí falava, que só vai saber levantar peso, não vai saber administrar. E nisso dali, eu não só conquistei o respeito, como eu também impus, mas com muita delicadeza também. Mas assim, também já teve momentos de ser firmes, né? Mas nunca desse nível, isso jamais. Já desceram comigo. Mas você não perdeu? Não, eu não tenho essa necessidade. Eu acho que você não precisa devolver da mesma forma. Eu acho que se a pessoa for deselegante com você, eu só sinto muito por você. Pet é uma coisa que dá trabalho em condomínio? Dá. Dá? Dá. Pet dá bastante. O que a gente pode considerar como trabalho? O proprietário, o dono... Não os pets. Não os pets. O dono do pet, que é um porcalhão, e quando leva o pet para passear, não recolhe o cocô, não limpa o xixi, ou aquele vizinho, aquela vizinha chata que o pet não pode latir, que a mulher já tá ligando na portaria e reclamando de barulho. Isso também. Então, assim, a gente tem... E também tem aqueles, assim, que tem um pet que ele é super bem tratado, mas é um pet manhoso. Aí o proprietário saiu para ir no mercado, mas faz um escândalo. Mas faz um escândalo, parece que tá matando. Isso. Aí a vizinhança já começa. Aí já começa a marcar a síndica. A síndica tem que fazer isso, a síndica tem que fazer aquilo. Aí eu já falo logo, ó, pessoal, é 190. Se vocês entenderem que é maus tratos, 190, tá aqui, eu já jogo ali. Entendeu? Então, vou colocar. Mas o que mais dá trabalho não é os pets, porque os pets são a coisa mais linda, né? São anjos, mas são os proprietários. Eu também me coloco eu tenho um pet, né? Eu tenho duas princesas, né? Tenho a Cindy e a Jade. E são geralmente as áreas comuns. Eu tenho um condomínio que a gente não está vencendo em ter que puxar as câmeras para notificar. Porque o proprietário manda o filho ou a filha levar ele para fazer a necessidade. Em vez de levar e colocar, não, ele vai lá perto das vagas, faz ali e vem embora. Você entendeu assim? Já em outros condomínios, que as câmeras são mais amplas e eu tenho um espaço que a gente criou, um espaço pet, fez ali, aí os moradores já jogam no próprio grupo, tira uma foto, eu falo, tira uma foto de longe, manda pra mim, aí eu já puxo, e já foi aprovado nesse condomínio que não tem uma notificação para isso, já é uma multa direta. Já é uma multa direta. Quantas multas? Como é que funciona o sistema de multa? Olha, geralmente a gente 50% o valor da taxa condominial, se for a primeira vez. Se for reincidente, é o valor inteiro. Depende da unidade, pesa. Digamos assim, eu já botei a minha filha, acredita? Já mudou sua filha? Botei minha filha, botei meu marido. Olha, meu marido tá ouvindo, ele sabe disso. Meu marido, Alberto, já. Viu? Betinho. Ela não passa pano, não tem nepotismo. Não tem. Pra você ver, nesse condomínio, vou até falar os nomes dos meus conselheiros lá, para que eles não me deixam mentir. Eu já mutei o meu subsíndico, que é um ser humano maravilhoso, seu Marcos Machado, maravilhoso.
Já notifiquei a minha conselheira, uma das mais antigas, que é a Beth. Já mutei o meu conselheiro, Diogo, que é um amor de pessoa. Já mutei todo mundo. Já mutei a mim também. Já se mutou? Não, já mutei a mim não, mutei a minha unidade, porque as regras estão ali, né? Na época da pandemia, então eu cobrava para que todo mundo andava na área comum de máscara. E meu marido é militar, e ele é meio questionador. E aí eu falava para ele, desceu da moto, põe a máscara. E ele não colocava. E aí um morador reclamou. Eu falei assim, olha, se você reclamou, você viu, pega uma ficha de reclamação, faz a reclamação. Aí o morador fez. Aí eu falei pra ele, ó, recebi uma notificação. Se for receber novamente, você vai ser multado. Aí eu notifiquei, solicitei que fosse encaminhada a notificação pra minha casa. Aí eles encaminharam. Aí teve uma outra vez que foi multado, porque o marido esqueceu de colocar o crachá no veículo. Aí os funcionários falaram assim, ô dona Núbia, o veículo tal só tem crachá. Eu falei assim, qual que é a regra? Fazer a notificação. Eu falei, então faça a notificação. Aí novamente meu marido, porque a gente usava o mesmo carro na época, aí ele tem mania de tirar, ele tira o crachá. E aí eu... É por questão de segurança, né? Mas ele identifica só um condomínio, não tem as vagas, não tem mais nada. E aí eu entrava sem o crachá. Aí a segunda vez eu mutei. Aí a última vez eu mutei a minha filha com as minhas cachorras lá na área pet. Porque lá estou eu, em casa, aí o pessoal começa, olha só, o que esqueceram na área pet. Aí eu falei, tira foto lá, e já montei aquele texto, né? Senhores moradores, nós vamos puxar as câmeras, identificar o culpado e as medidas serão tomadas. Lá vai eu puxar as câmeras. Quando eu olho, quem é? A Jade, a minha cachorra, a minha filha no celular, a mais nova, brincou lá, ela ficou. E aí a Jade fez o cocô ali e minha filha não viu e foi embora. Aí eu volto no grupo, faço comunicado e falo, foi identificado, pessoal, peço desculpa, foi a minha filha, as medidas serão tomadas. Aí eu faço a reclamação, solicito a multa, mando e copio todo o meu conselho, para que eles vejam o que foi feito. Que está sendo feito ali. Isso, aí eu já falo para ela, mais uma vez, e aí vem aquela questão, né, porque como a minha unidade é o duplex, então a multa é mais alta. Dobrado. É mais alta, entendeu? Do que o intermediário. O intermediário é mais acessível. Vamos colocar. Núbia, qual seria o principal conselho que você daria para alguém que está querendo começar na área de síndico profissional? Olha, o primordial é você buscar conhecimento. Você tem que estudar. Porque antes era muito fácil você ser síndico morador. Hoje, muitas coisas mudaram, a legislação está mudando, as cobranças estão... E antigamente o síndico falava e os moradores acreditavam, e hoje tem muito questionamento. Então, assim, ser síndico... eu até falo para o pessoal que eu treino, tem uma amiga que se formou agora, eu ajudo ela, que é a Edilene, e eu falo, gente, buscar conhecimento. E você, mesmo sem ser um síndico morador, trabalha eu sempre falo, nas 3 linhas. RI, Convenção, Código Civil. Você não vai errar. Você pode ser questionado tudo que for, mas se você trabalhou ali dentro, você não vai errar. Leia muito a Lei 10.406 ali, que fala sobre os condomínios. Leia, decore a convenção, decore o Código Civil, o RI do condomínio. Então assim, e não fique só ali naquela mesmice. Tem que estudar, porque senão se você fica ali, aí você chega numa assembleia, ou você vai aprovar um rateio, ou vai explicar, e você não tem como você falar, você não sabe argumentar, você não sabe falar. Então, um síndico que tá iniciando, olha para você ver, eu fiz curso básico até com o Carlo, do Clodovics, eu fiz curso com ele de portaria, não tem nada a ver comigo, né? Portarias, noções básicas de elétrica, hidráulica, um monte de coisa. Por quê? Porque assim, quando o prestador de serviço vai, eu gosto de acompanhar, para que eu possa saber falar e cobrar. Porque
porque o morador falou assim, estourou tal cano, o que foi feito? Se eu, como síndica, eu não fui me inteirar, o que eu vou falar? Você imagina você chegar para o Sinúbia, olha só, eu estava na minha casa e caiu o disjuntor da minha casa, agora está tudo apagado, não faz nada. Se você é um síndico que você não estuda, que você não se interage, você vai falar, não sei, também não sei o que está acontecendo, aí fica aquele desespero. Se você chegar para mim, eu sei o que tem que fazer. Sim, entendeu? Eu sei as medidas que vai fazer. Então, estudar, aprender, não ficar naquele, não ficar na mesmice ali, se acomodar. Se você se acomodar, é fim de carreira para você. Agora, com esses 12 anos de experiência, vendo, ensinando, mentorando muitos jovens síndicos, quais são os erros mais comuns que você vê eles fazendo no início de carreira? Então, geralmente é aquele síndico que ele chega capacitinha, aquele o síndico morador que chega capacitinha lá e fala assim, não, eu já tenho uma solução para tudo. Olha só, agora essa previsão orçamentária vai ser assim, a gente vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Isso é o pior erro, só porque você não vai conseguir fazer aquilo que você criou, que aí você colocou. E aí, além disso, quando o síndico ele não tem a humildade de ele aceitar os seus erros, e ele transmite os erros para os demais. Eu erro também, já errei muito, e eu já cheguei, inclusive nas assembleias, sabe assim, cheguei e falei, pessoal, a gente fez assim, não foi legal, deu errado, mas assim, eu tô aqui para aprender, tô aqui disposta a arcar com qualquer coisa que vocês entenderem que não tá, que é errado, me desculpe, e com isso eu vou aprender. Já cheguei a fazer isso, porque não me diminui nada, sabe, essa coisa. Mas o pior erro do síndico morador, o síndico iniciante, é ele chegar para ele ganhar uma eleição, ele prometer rios, como é que fala? Rio de melhorias, não sei o que, fundos imundos, um ditado. Fundos e fundos. Isso, então fazer isso aí, então esse porque você vai ser cobrado. Vai, né? Você vai ser cobrado. Sim. Você chega que nem um político prometendo, eu vou construir um hospital aqui dentro do condomínio, uma academia. Coisa. É a mesma Você vai ser cobrado. Daqui 2 anos, né? E aí entra o grupo de condomínio. Porque o síndico falou que ia fazer isso, porque não vai falar, porque vamos tirar esse síndico, vamos fazer isso, porque esse síndico não trabalha, porque não sei o que, mas o dinheiro está sendo pago e assim. E tem síndico que faz, agora tem síndico que são assim, sossegadão, entendeu? Tem síndico que trabalha mesmo, eles fazem, sabe assim, fazem por merecer o cargo deles. Agora tem muito síndico que eles vêm eles estão aí para, digamos assim, para descredibilizar a nossa categoria. Tem muitos assim que vêm para descredibilizar. Tirar um benefício próprio, né? Não, nem isso, mas é que assim, acaba não fazendo uma boa gestão ou fazendo erros muito grotescos, que aí a nossa categoria, eu estava falando isso com um colega meu, com o Fábio Gomes, acho que você deve conhecer, um ser humano maravilhoso, que eu sempre falo, eu tenho ele como um professor, e ele fala, tá muito difícil hoje a nossa categoria, porque assim, exigências demais. A gente que tem empresa, se eu tenho pessoas, eu tenho um preposto que trabalha pra gente, né? Eu tenho o jurídico, eu tenho a Mônica, que é a parte da contabilidade. E aí quando você vai participar de uma licitação, chega no condomínio e fala assim, mas eu quero que o síndico, sabe assim, o síndico lá tenha presencial X hora. Não aceitamos preposto. Como que você vai trabalhar assim? Certo? Geralmente os maiores condomínios que eu administro, eu atuo e um ou dois assim eu ponho preposto, certo? Mas tem uns que exigem, exige que não tenha preposto, exige carga horária, que eu falo, não tem necessidade. Você pode administrar de onde você estiver, basta você não deixar acumular o seu trabalho, né? Você não deixa acumular e você faz o seu trabalho. Consegue. É que nem eu falo, tem um pessoal que eu assessoro eles,
E ele chegaram pra mim e falaram, porque tá acontecendo isso. Aí eu falo, gente, se você não, é só não deixar, delega, desculpa, delega e não deixa acumular. Meu marido às vezes briga comigo, às vezes eu falo meu marido porque assim, ele é meu freio em muitas coisas, né? Ele fala, você tem que delegar mais função, porque eu acabo fazendo. Então, às vezes eu faço coisas que é até fora, né? Até fora da minha ossada de síndico, mas eu vejo que eu posso, eu vou e faço. Você entendeu? Ah, tem que fazer tal coisa. Eu falo assim, poxa, mas eu tenho um bom relacionamento com o pessoal, né? Da prefeitura, secretarias lá de Cotia, até de Vargem Grande. Então, assim, se eu posso, eu vou e faço. Não tem nada a ver comigo o trabalho, mas assim eu posso, eu vou e faço. Aí meu marido falou assim, mas você já tá fazendo. Depois o pessoal vai te cobrar coisa que não faz a sua parte. Mas pra mim não me custa nada. Quando você tem disponibilidade, né? Você acaba fazendo. Para quem quiser ter assessoria com você, tá começando, não sabe como é que faz para te encontrar, para falar com você. Sou síndico e quero falar com a Núbia para me ensinar a ser síndico, me dar dicas. Como é que faz? Olha, eu vou deixar ali o meu Instagram aqui com vocês. Mas... Tá ali na tela, né, produção? Tá na tela. Tá, e também tem o meu telefone. Aqui, ó, né? E também tem o meu telefone. Pode falar? Pode, por favor. Então tem o meu telefone profissional, que é o 11, o 9 7377 1446. E aí tem o e-mail de lá da empresa, né? Só acho que é assessoria 43, eu não me recordo. Mas mandar uma mensagem no Instagram, consegue falar. Isso, de lá, você já consegue lá, o pessoal fica lá me ajudando, né? Tá. No Instagram consegue já ter o primeiro contato para poder... E aí a gente tá para todo lugar, né? Eu dou assessoria até aqui peguei uma agora pra Zona Leste. Falei assim, gente, às vezes eu tenho que vir pra cá. Pra região leste aqui de São mas Paulo. A gente tá ali, né? Todo lugar. Já vem, né? Todo lugar. Considerações finais, manda um recado aí. Cobre o povo pra seguir as regras do condomínio direitinho. Gente, na verdade eu quero agradecer vocês, né? Quero agradecer a Jailza que me chamou, o Léo, né? Como eu tive um imprevisto, não cheguei aqui a tempo, mas a gente marca um outro que eu venho, né? Quero deixar sabe assim, um pedido, né, para os moradores, né? Ter um pouco mais de consideração com o síndico, um pouco mais de respeito. O síndico às vezes larga a sua família para ir lá administrar, então assim, ter um pouco mais de paciência, seja mais delicado, né? Vamos cordial com o síndico, porque né, nem todo síndico é aquele malfeitor, né? Vamos dizer assim. Então, quero deixar um abraço aí pro pessoal da minha equipe, pode mandar? Pode, por favor. Então, pessoal da minha equipe, né? O doutor Lucas Paixão, que é um advogado brilhante que acompanha a gente, doutor Vitor, doutor André, doutora Simone Simplício também, doutor Leandro, a Mônica Marques, que é a nossa contabilidade, tem a minha sócia, né? Que é a Ellen Alves, né? E é isso daí, gente. Núbia, foi um prazer te conhecer, conversar com você, tirar muitas dúvidas aí pra galera, que eu tenho certeza que muitas do que eu perguntei aqui foi dúvida do povo. Pode ter certeza disso. Que legal. A gente fica aberto aí para novas oportunidades. Maravilha, a casa tá aberta, tá sempre as portas abertas aqui pra você. É isso aí, estamos chegando ao final do Papo Sério. Antes de mais nada, aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, compartilha e divulga, porque isso aqui hoje foi aulas de como você não ser um vacilão, tá? E ficar tomando multa atrás de multa no seu condomínio por fazer coisa errada. Um beijo pra vocês e tchau! Me segue lá!